Temos alguns sites de interesse que o aluno pode buscar maiores informações sobre a disciplina de gestão de projetos e até sobre sistemas que ele pode vir a querer utilizar durante ou após a disciplina. O primeiro é o PMI. A gente tem uma representação do PMI no Tecnopuc, aqui em Porto Alegre, assim como tem em vários outras cidades da federação. O Project Management Institute ele congrega práticas relativas à gestão de projeto. Ele também fornece certificação na área, então é muito interessante ter uma certificação do PMI. Então, ser certificado pelo PMI é interessante para quem vai trabalhar com o mercado. E tem diversas referências também, né? Diversas referências que podem ser utilizadas. Também no site deles é possível encontrar seminários, congressos, eventos que estão sendo realizados no mundo com relação à gestão de projetos. Tem o DMI, que é o Design Management Institute. Ele é mais voltado para a gestão do design, a diferença da gestão do design para a gestão do projeto, que a gestão do design ele visa exatamente tentar colocar a função do design em diversas hierarquias da empresa, não só através de uma estrutura monolítica, né, ou hierárquica, mas visa usar e gerenciar o design em diversos níveis. Então, ele é mais voltado, obviamente, para o design, mas ele não apresenta uma plataforma de gestão de projetos como o PMI, por exemplo. É por isso que a gente segue exatamente toda a ordem do PMI. Entre os sites mais acadêmicos, então, quem tem interesse em se aprofundar mais na área da pesquisa, existe a Design Research Society. A Design Research Society ela é extremamente conceituada positivamente nos Estados Unidos e na Europa pela qualidade dos eventos que eles desenvolvem, principalmente eventos como congressos, seminários, simpósios, os pesquisadores dão bastante valor a participar desses eventos e terem artigos publicados nesses eventos. Existe também a Design Society. A Design Society ela promove diversos eventos também. Dois grandes eventos que nos é o ICED, é o International Conference on Engineering Design, que acontece sempre nos anos ímpares. E existe também um outro grande congresso, mas não tão grande quanto o ICED, que é o Design Conference, que acontece nos anos pares em Dubrovnik, na Croácia. A Design Society também ela promove pequenos congressos, né, que aí giram em torno de 100 a 150 pessoas que participam desses pequenos congressos, que são relativos, por exemplo, a vezes seminários de doutorado ou simplesmente uma vez por ano um congresso na área de educação em design, que é extremamente valioso para quem trabalha com educação. Alguns sistemas computacionais de interesse, o Gantt Project, que é uma plataforma livre, porém ele não trabalha de uma maneira detalhada com a parte orçamentária, apesar de ter a questão de recursos. Então, ele resolve bem a questão de tempo, mas não a questão de recursos. E assim, algumas funcionalidades dele tornam ele difícil de se comparar com o MS Project. Mas é uma alternativa viável para quem for para o mercado de trabalho e não tiver condições de investir em uma ferramenta, vamos dizer assim, um pouco mais possante, ele pode muito bem investir no Gantt Project. Existe também o Plandora. O Plandora é o nome que vem possivelmente da caixa de Pandora, e o Plandora é mais uma plataforma livre para sistema de gestão de projetos colaborativo. Eu não cheguei a testar o sistema em si, ele foi recomendado na época, isso já há vários anos atrás, pelo CPD da URGS, e eu anotei, e eu deixo então
essa dica, exatamente porque foi uma dica do próprio CPD. Existe o Primavera, que é um programa que é desenvolvido pela Oracle. A Oracle é uma empresa gigante também, assim como outras como a Microsoft. E o Primavera é um programa extremamente robusto para a gestão de projetos, extremamente conceituado. Inclusive, vários anos atrás, a Oracle fez um projeto conjunto com a Autodesk para desenvolver a primeira plataforma de CAD 4D existente no mercado, que a ideia seria ter até o 3D pela Autodesk via AutoCAD e o quarto D seria a dimensão tempo. Então essa foi uma iniciativa muito interessante dessa parceria, né? E essa é uma alternativa muito boa para a gestão de projetos. Porém, ele tem um valor que, às vezes, para algumas pessoas pode ser proibitivo. E aí por isso que a gente usa na disciplina o MS Project. O MS Project tem uma versão para alugar atualmente, né? A versão standard dele custa por mês em torno de R$ 50. Também pode ser adquirido a versão monousuário fixa, sem ser necessário o seu aluguel. Mas um interessante do Project é que, se vocês se lembrarem, na primeira parte da introdução né, a primeira parte da introdução dessas aulas, esses videoaulas introdutórias, lembram que tinha uma empresa de esteio que estava procurando profissionais, analistas de desenvolvimento de produtos, que também tivessem, um dos conhecimentos era conhecimentos no Project. Então, você fala em gestão de projetos, você precisa ter conhecimento em Project, porque vão te perguntar se você sabe ou não sabe o Project. Ele vincula muito bem a questão do tempo com a questão do custo, e você ter, às vezes, plataformas livres que mostrem essa vinculação tão bem detalhada é muito difícil. E é por isso que nós utilizamos esse sistema. Existe uma empresa denominada Critical Tools que desenvolveu um sistema chamado WBS. Aqui eu estou com a figura um pouco antiga do WBS. Essa figura mostra o WBS Chart Pro, mas ele já migrou para já mudou de nome, né? Ele evoluiu para WBS Schedule Pro, que ele serve exatamente para a gente desenvolver ou diagramar o escopo de um projeto. Essa figura mostra algo muito parecido com o organograma da empresa, mas nada mais é do que uma estrutura de um projeto organizada. O interessante é que o WBS Schedule Pro, ele, como o Chart Pro também, quando você instala no seu micro, ele se vincula com o Project. Então esse diagrama de estrutura do projeto, que é bem mais fácil de você ver aqui do que no Project, ele pode ser exportado para o Project. E aí as duas coisas ficam vinculadas. Se você acrescentar mais elementos no Project, mais elementos são acrescentados aqui. Então a questão do WBS é mesmo para você facilitar a tua visualização, uma vez que a exposição, a apresentação de tarefas em linha tornam o processo um pouco difícil de se enxergar. Quem foram os precursores, então, da área de gestão de projetos? A gente tem o Henry Lawrence Gantt. Ele é conhecido como o precursor, né? Principalmente porque ele desenvolveu em 1910 essa técnica que leva o nome dele, que é o gráfico de Gantt, o cronograma de Gantt, que nada mais é do que o famoso gráfico de barras. Todo mundo que trabalha, vamos dizer assim, que fez algum projeto, trabalhou em algum projeto, acabou tendo que desenhar um cronograma de barras em algum momento de sua vida. Então esse cronograma de barras nada mais é do que quem criou esse cronograma foi o Gantt. Por isso que ele é chamado também de gigante. Ele nasceu lá em Maryland, uma área industrializada dos Estados Unidos, em 1861. Veja que ele nasceu muito próximo a Taylor. Taylor é conhecido como pai da administração científica. Ambos foram engenheiros mecânicos. É uma coisa muito interessante que eles chegaram a ser sócios em alguns projetos, e o que mais impressiona é que Gantt trabalhou com um cara que é conhecido como pai da
como o pai da administração científica. Isso é uma coisa muito, muito legal. Tá? E aí o que é que acontece com relação a, assim, em termos de precursores? Assim, os caras que iniciaram praticamente a gestão de projetos nos seus estudos, né? A gente tem o Gantt e o Taylor, mas a gente tem em 1969, quer dizer, vamos passar aí quase 70 anos, né? 70 não, são uns quase 50 anos, quase 50 anos depois aí do gráfico de Gantt, a gente tem o surgimento do PMI na Filadélfia. O PMI veio exatamente para estruturar muito bem a disciplina de gestão de projetos, para garantir uma uniformização e uma padronização do meio de se fazer a coisa, de se gerenciar um projeto, que não tinha. Deve-se muito também aos trabalhos que foram feitos, aos projetos que foram conduzidos na Guerra Fria, porque muitos desses envolviam uma grande quantidade de recursos e era muito importante um controle maior da forma de tempo e custos desse projeto. E aí o PMI veio exatamente como um elemento essencial para estabelecer essa estruturação. Um dos principais projetos que foram utilizados, que são, né, que é o principal projeto que eu posso dizer assim, começou a utilizar técnicas estruturadas de gestão de projetos, é o projeto Polaris, de 1957. Esse projeto ele visava o desenvolvimento de plataformas de lançamento de mísseis nucleares através de plataformas de submarinos atômicos, né? E uma coisa interessante, quando a gente vai pensar num projeto, a gente tem que sempre olhar o projeto como dando algum tipo de benefício. Todo projeto ele deveria causar ou dar algum benefício para alguém, pessoa física ou jurídica. Pode ser um benefício em termos de custo, né? Ou satisfação, pode ser um projeto social, mas todo projeto que vai ser desenvolvido, ele tem que trazer esse tipo de benefício. Então, isso deve vir exatamente do planejamento estratégico da pessoa ou da empresa. Então, ele vai atender a uma meta estratégica da empresa. O objetivo dessa disciplina não é trabalhar com planejamento estratégico, mas mostrar que ele é extremamente importante para indicar que projetos devem ser desenvolvidos ou que projetos devemos iniciar. Tendo isso em mente, tudo vai funcionar exatamente ao redor da organização, em cima dessa pirâmide. A gente vai ter o projeto, esse projeto vai ter um escopo, quer dizer, qual é o trabalho que eu vou precisar desenvolver. E esse escopo ele vai ser jogado dentro de um determinado prazo. Eu vou ter que identificar quais são os recursos que eu vou precisar para executar esse projeto em determinado prazo, né? E eu vou estabelecer requisitos também de qualidade para até medir o valor dessas entregas, de tal sorte que eu consiga provar que eu vou garantir esse benefício esperado do projeto ao final do desenvolvimento desse bem, desse produto, desse serviço, seja lá o que for que a gente vai estar trabalhando. Então, veja, quando eu tiver esse escopo, eu vou ter que analisar esse escopo sobre a lógica da organização. Por isso que a gente tem essa flechinha apontando para a organização. E essa organização, a gente vai ter sempre essas variáveis. Veja que se eu mexer alguma coisa no tempo, demorar mais para executar, isso vai aumentar custo. Mas às vezes também, se eu posso acelerar muito um projeto, eu tenho que também pagar mais recursos para, então eu posso aumentar custos acelerando um projeto também. E toda essa análise é muito importante para saber qual vai ser os melhores pontos, não digo nem os pontos ótimos, para eu conduzir em termos de tempo e custo, para ter o melhor benefício. Então isso é uma coisa extremamente importante a ser considerado.